Hoje é Hanukkah. Hanukkah é aquela festa onde os macabeus, uma família de sacerdotes, junto com outros religiosos, lutaram contra o Império Grego-Romano, que estava muitos anos reinando aqui, mas não se meteu na religiosidade. Quando ele começou a fazer decretos culturais, para tentar fazer uma cultura homogênea, onde a cultura deles tomasse conta e as outras sumissem, inclusive o judaísmo, como religião, como cultura, eles não acreditavam no judaísmo, então para eles levavam a religião como, quer dizer, a fé como um culto, como uma cultura. E eles não queriam que fosse existir isso. E nossos judeus combateram, inclusive arriscando suas vidas, inclusive abrindo guerra possível contra o império, e conseguiram revogar, digamos assim, revogar esses decretos. De fato, o império continuou. E anos depois, o mesmo império destruiu o templo. Mas foi permitido servir a Deus durante um bom período de tempo embaixo, sob o jugo desse reino. Tiveram certa independência aqui. Também lá houve um assunto que a gente estudou aqui também, distorções, ilusões, também ali surgiram. Que depois de um tempo no reino, o descendente desses vitoriosos dessa guerra deixaram de ser tão religiosos, os herdeiros, reis herdeiros mimados, começaram a brigar sobre o poder, começaram a fazer acordos com vizinhos e alianças e se tornou política, digamos assim, se tornou uma política civil e não humana, criada e não mais representava um tanto a pureza das intenções que seus pais tiveram. Na verdade, fala que em algum momento na história surgiu lá um escravo que conseguiu dar um jeito de matar toda a família dos reis e se declarou o último descendente e para reinar. Um tirano cruel e louco. Então o Herodes, ele na verdade era um escravo da família dos reis Macabeus, depois de algumas gerações. E ele matou toda a família e se disse rei. Aí o Império Romano, mas o que quer dizer rei? Rei, na verdade, era um prefeito na época, rei de cidade, rei de região, cidade com uma parte rural na volta. Então o Império Romano, que era um império maior, que de fato reinava, mandava em tudo, mandou para ele uma carta assim: você pode te falar rei, mas a tua descendência está em nossos registros e tu não é nada de rei. O que que fez eles pensarem nisso? O Herodes, quando ele matou os reis, ele se preocupou que os sábios, que eram os juízes também, fossem se vingar dele, fossem voltar o povo contra ele, fossem se meter na política e voltar o povo contra ele. Então ele simplesmente pegou todos os sábios que ele suspeitou serem problema para ele matou. E deixou um que ele tinha suspeita de problema, mas ele queria a inteligência dele. O nome dele era Bava Ben Buta. E ele cegou ele, deixou ele cego para ele estar menos perigoso, menos capaz de causar problemas para ele, e deixou ele como conselheiro, porque é muito sábio. Em algum momento, aquele sábio conseguiu convencer ele que foi um pecado ele ter matado os sábios. E por mais que ele era escravo, o escravo judeu tinha que se converter antes de ser escravo. Então ele era judeu, só que em status de escravo, depois ele se emancipou e, e tinha uma alma também. Perverso, mas tinha alma. Então, quando aquele sábio conseguiu despertar ele para chuvar, ele se arrependeu tanto que perguntou como é que eu faço agora para corrigir, para resolver. E o sábio falou assim: você tem que se envolver numa reforma no templo, aumenta o templo de Hashem, que aumenta a luz do mundo. Você apagou a luz do mundo, que são os sábios, aumenta a luz do templo, que aumenta a luz do mundo. Ele fez uma reforma maravilhosa no templo, sem pedir permissão para os romanos. E os romanos sempre tiveram problema, os romanos e os persas também. O segundo templo foi construído de uma forma que possa ser destruído facilmente. Tinha lá umas pontas de madeira da obra que tudo sustentava com madeira e dava para incendiar facilmente. O rei Salomão ele forrou todas as madeiras com pedra. E quando construiu o segundo templo foi sob os impérios persa, depois foi tomado pelos romanos. Então foi uma casa mais vulnerável já. De qualquer maneira, o Herodes reformou e fez uma coisa maravilhosa com o mármore que parecia na sombra, tem uma sombra lá que se mexia e parecia as ondas do mar. Queria botar ouro por cima ainda, estava tão bonito, tão lindo que os sábios falaram, não precisa, não bota ouro que vai só estragar. Ele fez uma coisa linda. E os romanos não tinham sabido disso.
o Templo de Jerusalém sempre foi um ponto de ameaça para as nações, porque sabiam que lá acontecia milagre e o povo judeu não é bem assim um submisso, porque tem Deus tomando conta. E com o Templo e o Império, eles sabiam que o poder deles é limitado. Tanto é que o reino da Pérsia construiu o templo para que Deus abençoasse o reino dele. De qualquer maneira, mandaram para o Herodes lá um aviso que você pode falar que tu é rei, mas nós sabemos que tu és um escravo. Tu é um escravo mal educado, que tu faz as coisas e depois avisa. Mas ele fez isso, ele consultou o sábio, sabe? Eu me lembro daqui. Sabe o que eu vou fazer? Os romanos vão ficar bravos? Ele falou assim, não, vai fazendo que até que a burocracia vai rolar, até a carta chegar para Roma e voltar, o templo já vai estar pronto e eles não vão mais poder estragar. Então eles realmente não conseguiram estragar, mas ficaram bravos e mandaram para ele uma carta. Enfim, isso foi a decadência da casa dos Hashmonaim, que se tornou corrupta e depois foi tomada por um escravo. No final, os romanos, depois de alguns séculos, tomaram tudo. Mas enquanto isso, tinha uma guerra com milagres que Hashem nos fez vencer e mostrou que quem quer servir a Deus consegue, no fim dos contos. Fomos criados para isso, somos fomentados e capacitados para isso. E se precisar de milagre, vai ter também. Precisa ter coragem e o otimismo no serviço a Deus. Então, feliz Hanukkah.